Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Primeira de João, capítulo de número 1. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar os pecados e fazer o quê? Nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. No capítulo 2, somente o verso 1, dando seguimento a esse pensamento que eu gostaria de discorrer com os irmãos nesta noite. Capítulo 2, verso 1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para o quê? Não pequeis. E se alguém pecar, temos o quê? Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, quem que é o advogado junto ao Pai em caso de pecado? Jesus Cristo, o justo. Levanta a sua mão para o céu assim. Você que tem, você que faz parte, você que contratou, você que precisa de um advogado como esse, levanta suas mãos assim para o céu e agradeça a Deus porque nesta noite você está aqui. Agradeça ao Senhor porque Ele te salvou. Agradeça a Deus porque Ele fez com que você estivesse sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ore ao Senhor nesta noite mais uma vez. Amado Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse privilégio que nós temos, ó Pai, de estarmos na Tua casa, ó Pai, como família, como igreja do Senhor, nos alimentando da Tua palavra. Deus, abençoe-nos, ó Deus. Abençoe a Tua palavra, Deus, me dê discernimento, intrepidez, ó Deus, sabedoria para ministrar a Tua palavra. Ó Espírito Santo, aquilo que eu não consegui, meu Deus, falar, ó Espírito Santo, traduza, ó Pai, para que a Tua igreja, meu Deus, possa receber a Tua palavra, isso possa inundar a sua vida, o seu coração, e que cada um de nós possamos sair daqui com o nosso coração mudado, transformado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu quero falar nesta noite sobre um papel primordial de Cristo, que Cristo exerce na nossa vida. O Senhor é o Deus que nos cura, o Senhor é o Deus que nos prospera, Ele é o Deus que faz coisas grandiosas em nosso favor. Mas nesta noite eu queria que você observasse atentamente esse texto, porque eu quero falar de um Jesus que Ele é o nosso o quê? Advogado. E não é qualquer advogado. Ele é um advogado o quê? Justo. Às vezes nós precisamos de advogados. Advogados é uma profissão maravilhosa, bonita. Mas por que advogado? Que João coloca de uma maneira muito especial. Ele usa a palavra grega paráclitos para dizer que é aquele que está junto, caminhando ao lado. Mas se nós formos ver, ele usa também a mesma palavra lá para dizer que Jesus é também esse advogado, ou seja, Ele é aquela pessoa que está do nosso lado. Normalmente esta palavra é usada para o Espírito Santo, mas Jesus Cristo e o Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa, são únicos, e é por isso que Ele nos salvou, o Espírito Santo nos salvou e Deus nos salvou, e nós estamos aqui nesta noite louvando e glorificando a Deus. Qual que é o papel do advogado? Interceder por alguém defendendo os seus interesses. Primeira coisa que nós devemos prestar atenção: advogado é o elo entre aquela pessoa que necessita, alguém que precisa, alguém que carece, alguém que não tem como fazer alguma coisa por ela mesma. O advogado então entra em cena. Quando é que os advogados entram em cena?
Advogado entra em cena quando precisa de alguma coisa sobrenatural. Você não vê advogado saindo por aí procurando pessoas, saindo, e aí, tudo bem? E aí, você está precisando, você faz isso, olha que está aqui o meu cartãozinho. Às vezes a gente até vê, mas não é o papel primordial de um advogado. Advogados entram em cena quando alguém precisa de uma intervenção de alguém ou alguma coisa sobrenatural que ele não consegue fazer ou ele não pode fazer. Primeira coisa, pessoa alguma, preste atenção, para nós desenvolvermos esse assunto. Pessoa alguma entra em juízo sem a presença de um advogado. Pessoa alguma entra diante de um juiz e você se assenta sem um advogado. Que tipo de advogado? Pode ser um advogado contratado. Se você tem bastante dinheiro, você pode contratar um advogado. Se você não tem nenhum dinheiro, o Estado beneficia, faz com que um advogado vá defender os seus interesses. Mas tem um advogado também, que o advogado chamado, todos os advogados podem assim fazer, todas as pessoas também podem fazer, mas há também o advogado pro bono, ou seja, aquele que é diferente desses dois. O que é o advogado que age pro bono, ou seja, para o conselho do povo, aquele que age em razão da sociedade? O advogado você contrata, você paga. Aquele que você não tem condição, o Estado dá ele para você, ou seja, faz com que você receba também um advogado. Mas nenhum desses eu quero comparar com Jesus Cristo. Eu quero comparar com Jesus aquele advogado pro bono, ou seja, aquele advogado que tem tudo às vezes. Ele pode ter dinheiro, aquele advogado pode ter fama, o advogado ele pode ter conhecimento total de causas, o advogado que pode estar na mídia todos os dias, mas ele de uma maneira ele pode falar e se acha na sua maneira de encarar um momento, ele diz assim, a partir de determinado momento, ou nesta semana, ou nesse caso, eu vou estar fazendo, vou me estar doando totalmente para alguém, em prol de alguém, em benefício de alguém. Ou seja, a pessoa tinha todas as coisas, a pessoa poderia ter o que quisesse, a pessoa poderia receber o dinheiro que merecesse, mas ela abriu mão destas coisas para uma causa em prol de uma sociedade, em prol de alguém que precisa e que necessita. Então Jesus Cristo, o meu Deus, o meu Senhor, o seu Senhor, é da mesma maneira o advogado que nós precisamos, o advogado que tomou as nossas ações, as nossas causas nas mãos dele, mas um advogado esse pro bono, porque ele tinha todas as coisas, ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos céus e na terra todas as coisas foram criadas por ele, mas ele abandonou, abdicou, deixou todas as coisas lá no céu, para que ele pudesse vir aqui na terra, defender a minha vida e defender a sua vida também. Glorifique ao Deus, porque você tem um advogado que ele é fiel. Aleluia. Como um advogado entra em cena? Advogados entram em cena quando uma lei ela é quebrada. Você não vê nenhum advogado entrar em cena se uma lei não for quebrada. Que tipo de lei? É o que João está falando aqui. O que foi quebrado? É o que João está descrevendo aqui, para nós entendermos. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, e também nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Aí João diz, começa dizendo no verso, lá no capítulo 2, dizendo assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. O que é pecar? Você tem pecado, sim ou não? Você peca, sim ou não? Então você precisa de um advogado. Então Jesus veio por sua causa. Você um dia pecou, você um dia peca, e você um dia vai pecar.
Então Jesus Cristo não veio em vão, mas Ele veio para mim e veio para você. O que é pecado? É quando nós estamos totalmente fora da vontade de Deus. Não estou falando de beber, fumar, prostituir, estas coisas básicas que todo mundo nós sabemos. Eu estou falando de coisas maiores. Eu estou falando que nós pecamos quando nós nos arrazoamos e fazemos de conta que Deus não existe na nossa vida. Nós pecamos quando nós viramos as costas para Deus e dizemos que nós não queremos aquilo que é projeto de Deus na nossa vida. Nós pecamos porque quando nós abandonamos a mão, a providência, a direção de Deus e nos achamos tão suficientemente pessoas capazes de conduzir a sua própria vida, que nós nos estribamos na nossa própria conhecimento, na nossa própria vontade, e nós pecamos quando nós fazemos isso e abandonamos a Deus, estamos sim em pecado. Nós pecamos quando nós viramos as costas para Deus e dizemos que nós queremos fazer da nossa vida o controle que nós queremos e que nós não precisamos dele. Não estou falando desses pecados que nós estamos acostumados, mas eu estou falando de um pecado que às vezes você pensa que não precisa de um advogado, mas é por isso que Deus morreu ali na cruz do Calvário, para que trouxesse salvação e você pudesse ter uma vida cristã aqui, abençoada, feliz e próspera em todas as coisas. Oh, glória a Deus! Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quem precisa de advogado? Todos pecaram, estão destituídos. O que é destituído da glória de Deus? O que é você destituir alguém de um cargo? É o quê? É tirar. Alguém que já teve e não tem mais. Alguém que já foi e não é mais. Alguém que era e não é mais. Aqui está dizendo que destituídos fomos da glória de Deus. Ou seja, um dia nós já tivemos a glória de Deus na nossa vida. A glória de Deus, a mesma glória, preste atenção. A mesma glória que, às vezes, um pouquinho das coisas que Deus nos dá, para nós observarmos. A mesma glória de Deus, um dia lá no Monte Sinai, Moisés subiu, teve um encontro pessoal com Deus tão grande, que face a face ele viu a glória de Deus. E quando ele desce de lá, a glória de Deus transformou a vida de Moisés e transformou também a vida das pessoas que estavam ao redor de Moisés. Porque as pessoas, quando alguém tem a glória de Deus na vida dela, estas pessoas vão olhar para o seu rosto, assim como eles olharam para o rosto de Moisés, e eles não conseguiam encarar ou olhar Moisés, porque a glória do Senhor era tanta, que os olhos deles contaminados não conseguiam ver, não conseguiam enxergar, não conseguiam passar o seu olhar através daquela glória, eles tinham que virar o rosto, porque aqueles que estão em pecado não conseguem ver, ou notar, ou olhar para a glória de Deus. Se destituído, um dia nós tivemos a glória, um dia tivemos a glória de Deus, mas foi de nós arrancada, destituídos. Então quem precisa da glória? Quem precisa de um advogado? Nós. Diga nós. Diga eu. Sabe quem precisa de advogado quando está destituído da glória de Deus? Somos nós, os transgressores da lei de Deus. Por quê? Por quê, pastor? Que lei é essa? A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Ou seja, nós durante um certo tempo na nossa vida, nós fomos acumulando uma poupança negativa que era contra nós. Nós fomos adquirindo coisas que nos eram contrárias, ou seja, nós fomos colocando coisas nas nossas mãos como salário, como recompensa daquilo que nós fazemos, as nossas obras eram más, e nós fomos adquirindo estas coisas. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. A recompensa pelo pecado é a morte.
Então nós precisamos de um advogado. Nós precisamos de um advogado urgente. Nós precisamos de um advogado urgente, porque se nós não tivermos esse advogado, não um advogado comum, nós caminharemos em direção à morte certamente. Oh, Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por nós, para que a gente tenha uma vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida com abundância transbordante da nossa vida. Glorifique ao Senhor, porque você tem um Deus que pode fazer todas as coisas. Aleluia. Jesus conclui falando dessa necessidade de um advogado e quem precisa, se alguém é assalariado, alguém está caminhando para a morte. A pessoa não tem que fazer nenhuma coisa alguma, você depois pode questionar a Deus, mas a pessoa não tem que fazer coisa alguma, ela está caminhando em direção à morte. Ela nasce, fica criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, mas se ela não chegar à conclusão de que o seu caminho é uma transgressão contra aquilo que Deus preparou para ela, se ela não chegar à conclusão de que ela é um transgressor da lei de Deus e que precisa urgentemente de um advogado, ela está caminhando a passos largos em direção à morte, e não é uma morte qualquer, é a morte eterna, ou seja, afastado de Deus pela eternidade toda. Nós precisamos urgentemente de um advogado que solucione os nossos problemas. Jesus disse assim: não necessitam de médico os sãos, mas sim os. Ele diz, conclui: eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas quem? Os pecadores. Somente aquela pessoa que se reconhece doente, aquela pessoa que se reconhece pecador, aquela pessoa que reconhece que ela está precisando do remédio, não um remédio qualquer, mas um remédio que somente Jesus Cristo tem, porque o maior remédio, o melhor remédio e o remédio melhor que existe para curar a ferida do pecado se chama o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Aplauda esse Deus maravilhoso. Precisamos de advogado para quê? Algumas coisas. Precisamos de advogado para não ir para a prisão. Precisamos de advogado para sair da prisão. Às vezes na nossa caminhada espiritual, talvez você ainda não percebeu. Na nossa caminhada espiritual, talvez seus olhos ainda não conseguiram enxergar. Mas talvez uma dessas duas coisas está acontecendo na sua vida e você não tem com os olhos totalmente abertos e vendo, enxergando aquilo que é uma verdade. Talvez você está ou caminhando para a prisão, ou você já está na prisão, lá embaixo. Às vezes você já está há algum tempo na prisão, ali, preso, algemado, totalmente preso às suas ações, e você não está vendo isso, e você pensa que está caminhando, que é desimpedido. Às vezes você pensa que a sua vida é normal, que você está vivendo uma vida comum, corriqueira, que todo mundo vive como você está vivendo, mas não, às vezes você não está conseguindo enxergar. Você está preso e precisando urgentemente de alguém que defenda os seus interesses e que te tire da prisão espiritual, a qual somente Jesus Cristo pode fazer isso por você, por mim e por nós. Somente Ele pode fazer estas coisas. Somente o Senhor tem esta capacidade. Ele tem a capacidade de limpar o meu nome como advogado. Jesus, como um advogado, Ele tem a capacidade de limpar o meu nome como Ele fez. Mas Ele tem a capacidade também muito maior, além de limpar o meu nome e o seu, Ele tem a capacidade de me tornar justo diante dEle. Oh, aleluia. Todo final do ano, normalmente o presidente da República, ele assina
um decreto ou um indulto, ele tem essa capacidade. O que é esse indulto? Ele pega alguns presos, algumas pessoas que estavam presas durante alguns anos, que já cumpriram, presos que não cometeram crimes hediondos, já cumpriram 1/3 da pena, da sua pena. Ele pega então, e lá no final do ano, normalmente do Natal, ele assina um indulto. O que é esse indulto? Está dizendo que aqueles presos, a partir daquele momento, são livres, que as suas penas prescreveram, não existem mais, e que eles não têm que pagar mais nada com a justiça. O Lula ou a presidente Dilma, ela pode fazer isso, mas ela não pode tornar nenhum dos presos que ela liberar a alguém chamado de justo, porque a pessoa vai sair na rua, a pessoa que era presa, saiu de lá, fez algum crime, ela vai sair na rua, e as pessoas ainda vão continuar olhando para ele e vão, esta pessoa fez isso, essa pessoa roubou, matou, assassinou, fez isso, fez aquilo, a outro. As pessoas não vão ver nela uma pessoa justa, diferente daquilo que Jesus fez na minha vida e na sua vida. Quando nós o aceitamos como nosso advogado, Ele foi lá, pegou a minha vida, pegou a sua vida, limpou o nosso nome da lama, arrancou o nosso nome da lama e nos tornou justos diante das pessoas. As pessoas agora olham para mim, olham para você, não vê mais o nosso pecado, mas diferentemente, eles veem agora a presença brilhante e audível do Espírito Santo, o Paráclito, na minha vida e na sua vida. Oh, aleluia! Somente um advogado como esse tem a capacidade de limpar a nossa vida e nos conduzir cada vez mais de vitória em vitória. Oh, glórias a Deus! Diga glória a Deus. Miqueias 7:9 diz assim, que Ele lança os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Lá nas profundezas. Aqueles que foram libertados, indultados, as pessoas vão lembrar dos seus pecados. Mas aqueles que foram libertos por Jesus Cristo nas suas vidas, o próprio Jesus vai lá e apaga até na mente das pessoas que estão próximas. Ninguém mais lembra quem você era. Se você não falar e se você não testemunhar, se você não pegar um microfone, se você não pegar a palavra e dizer, olha, eu fui assim, 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 assado, as pessoas não vão mais te acusar, porque o sangue de Jesus já limpou, já purificou a sua vida, te tornou um novo homem, uma nova mulher. Agora você não é mais cheio de ira, não é mais cheio de inveja, não é cheio de lascívia, agora você é cheio da presença do Espírito Santo na vida, cheio do poder de Deus na sua vida. Você ora, os milagres acontecem, você clama, Deus ouve a sua oração. É assim que um homem ou uma mulher de Deus, transformado ou transformada, se conduz durante a sua vida, a sua caminhada cristã. Aquele que tem um advogado, diga glórias a Deus, aleluia. É assim que Deus faz. Tem uma cena na Bíblia. Estão reunidos praticamente um tribunal, praticamente um júri formado. Estão reunidos fariseus, doutores na lei. E Jesus tinha acabado de pregar uma mensagem no Monte das Oliveiras. E aquelas pessoas agora, doutores, vêm ali a Jesus. A Bíblia diz que tentando-o. A Bíblia diz que eles chegam com uma mulher. E uma mulher que foi achada em adultério. Uma mulher que foi achada pega em flagrante. Uma mulher que pelas leis naturais seria condenada totalmente. Uma mulher que já estava condenada pela lei, era somente a execução da lei que deveria fazer. Uma mulher que não tinha mais solução para a sua vida, não tinha mais solução a quem recorrer, não sabia o que fazer, não sabia que o seu pecado a tinha levado tão longe, a ponto de agora a sua vida estar dependendo da primeira pedrada a se levar.
Eles pegam esta mulher, pegam em adultério e jogam na frente de Jesus essa mulher, e as pessoas rodeiam ao Senhor. E chegam aqueles mais renomados e dizem assim: mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Eles relembram o que a lei diz sobre esses casos. Diz assim para Jesus: a lei diz, a lei de Moisés diz, que toda pessoa que for pega em flagrante adultério deve ser morta. Eu quero saber do Senhor, o que é que o Senhor diz? Jesus não tinha dito nada até agora. Aquela mulher estava no tribunal, no júri, as pessoas já tinham a sentença declarada, cada um tinha uma sentença de morte. A lei dizia que aquele que tivesse visto alguém nesse pecado, alguém que tivesse presenciado o ato de adultério, tinha o direito de ser o primeiro a pegar a pedra, e pegando a pedra, ele tinha o direito, diante das pessoas, de lançar aquela pedra naquela pessoa que deveria morrer, e a partir daí todas as demais poderiam sucedê-lo lançando pedras. Aquela mulher estava condenada à morte. Aquela mulher, assim como eu e você, a vida dela agora estava por um fio, estava caminhando sem freios em direção à morte. Ela não tinha ninguém por ela, a lei era contrária, as pessoas eram contrárias a ela, mas ela não sabia que o advogado dos advogados estava ali para resolver o seu problema. Ela não sabia que pessoa nenhuma poderia defendê-la, porque Jesus, qualquer palavra que ele falasse, ele também talvez seria apedrejado, seria morto. As pessoas sabiam que Jesus não poderia responder coisa alguma, porque de um lado ou de outro ele estaria em apuros. Eles perguntaram para Jesus: o que o Senhor faz? A mulher foi pega em adultério, o que o Senhor diz? A lei manda matar, e aí mata? Jesus sabia que se ele respondesse: pode apedrejar a mulher, porque a lei diz isso, apedreja, cumpra a lei, evidentemente ele perderia a autoridade de falar sobre amor, sobre bondade e sobre misericórdia. A partir daí Jesus não poderia pregar mais sobre isso, porque o seu coração não tinha conseguido perdoar aquela mulher, não perdoaria aquela mulher. Enquanto a partir se ele falasse assim: não mata, não faz nada, deixa a mulher do jeito que está, ele seria talvez morto, porque a lei de Roma dizia que a pessoa que fosse pega, e a lei dos judeus também dizia que a pessoa deveria morrer. E se ele fala isso, ele estava indo contra a lei de Moisés, e fatalmente ele seria também apedrejado e morto. A Bíblia diz que Jesus não fala nada. Levante o seu dedo assim, levante o seu dedo assim como o meu, levante o seu dedo assim como o meu. A Bíblia diz que Jesus não fala coisa alguma, nenhuma coisa. Ele diz que ele começa com o dedo a escrever no chão. E eu estava pensando: por que o dedo? Por que o dedo? Talvez as pessoas lembrariam que com aquele mesmo dedo, um dia lá no Monte Sinai, Deus escreveu a tábua dos 10 mandamentos, dizendo: não isso, não isso, e o dedo de Deus aparecia naquele local, escrevendo naquela tábua daqueles 10 mandamentos. Aquela mesma pessoa que seria apedrejada agora, com a mão de Deus, o dedo de Deus escrevendo no chão, é o mesmo dedo que a Bíblia diz lá no Salmo 139, falando de amor, clemência, de misericórdia. Ele dizendo assim para mim e para você, o salmista dizendo: antes que eu fosse formado, ainda antes eu era uma solução informe, a tua mão e o teu dedo já estava sobre mim, oh aleluia.
Independente da situação e da circunstância que nós estivermos passando, nós sempre do nosso lado, talvez você não possa perceber, talvez os seus olhos espirituais ainda não estão conseguindo visualizar, mas independente da situação, da circunstância que nós estivermos passando, nós vamos ter sempre do nosso lado o melhor e o maior advogado de todos os tempos, de todas as épocas, para nos defender. Oh, aleluia! Oh, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ele é o defensor, Ele é o maior defensor nosso. A Bíblia diz que aqueles homens, Jesus fala assim para eles, porque aquele que tinha visto o pecado, ele poderia lançar a pedra. Jesus inverte a questão, não responde nenhuma coisa nem outra, mas ele joga na consciência deles e diz assim: vocês estão certos, aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Ou seja, aquele que tinha visto, aquela pessoa que tinha visto, os seus olhos tinham visto o pecado de alguém, você tem agora o direito de atirar a primeira pedra. Sabe, quando nós aceitamos a Jesus, nós concordamos com Ele ser o nosso advogado fiel. Deus, a primeira coisa que Ele nos faz é tirar dos nossos olhos aquela chama errada que nos levava. A primeira coisa, a primeira circunstância que nós fazíamos o que? Nós acusávamos as pessoas, os nossos irmãos, nossas pessoas que estavam do nosso lado. Nós queríamos ver as coisas dando errada para ela, nós queríamos que cada pessoa pagasse pelos seus erros, mas a partir do que Deus entrou no nosso caminho, no nosso coração, na nossa vida, eu não quero ver mais o meu irmão caminhando para as trevas, eu não quero ver mais os meus amigos caminhando em direção ao inferno, eu não quero ver pessoa nenhuma mais em pecado, eu não quero ver crente novo, eu não quero ver jovens, eu não quero ver adolescentes, eu não quero ver crianças, eu não quero ver pessoa alguma sem saber a vontade e direção de Deus na sua vida, sem saber que tem um advogado que pode todas as coisas. Oh, aleluia! 1 Timóteo diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O diabo gosta de acusar. Diga, o papel do diabo é acusar. Então, para toda acusação, você precisa de alguém que te defenda. Para todo acusador, você precisa de alguém para defender os seus interesses. Relembrando de novo, ninguém entra na presença de um juízo sem estar na presença de um advogado. Por quê? Se Jesus é o meu advogado e o seu advogado, Satanás faz o papel, então, nós temos então quatro pessoas, nós temos um acusador, nós temos um juiz, nós temos um réu e nós temos um advogado. Satanás, a Bíblia diz que ele nos acusa diante de Deus. A Bíblia diz que Satanás, o papel dele é o quê? Matar, roubar e destruir. Então, diante de Deus, ele está lá. E se você não tiver a presença de um advogado, mesmo que você já seja um cristão, às vezes dizendo, não, eu sou crente, mas se o advogado não fizer parte da sua vida, as acusações do inimigo, as setas do diabo, ainda continuam assolando a sua mente, fazendo com que você se sinta acusado, fazendo com que você se sinta acusada, fazendo com que você não faça as coisas de maneira coerente e correta, porque você não consegue caminhar desenvencilhadamente, porque você está presa ainda na acusação de Satanás. Estão lá formados então o acusador, o advogado, o juiz e o réu. O acusador diz então para o juiz: Deus, Senhor, meritíssimo, eu tenho uma acusação a fazer. Meritíssimo. E ele olha para o réu, eu e você, e diz: eu tenho uma acusação a ser feita. O juiz diz: qual é a acusação? Ele diz: esta pessoa aqui
Um dia falou que o Senhor era o juiz de todas as causas, que tinha liberado ele, que tinha dado perdão para ele, mas eu quero dizer para o Senhor que esta semana passada, eu peguei ele em flagrante fazendo isso, mentindo, adulterando, prostituindo, fazendo negócios mal feitos, fazendo com que usurpasse o direito das pessoas. Eu peguei esta pessoa, meritíssimo, fazendo exatamente aquilo lá do passado que ele fazia. Talvez se você não tiver a presença de um advogado, você vai ficar calado, vai abaixar a sua cabeça e vai receber aquela acusação. Quantas pessoas não são desta maneira? Às vezes você está indo com uma vida cristã tão boa, tão abençoada, você está crescendo na sua vida cristã, desempenhando um papel para você que é algo que você nunca tinha feito, você ainda não tinha conquistado, você ainda não tinha conseguido chegar num patamar como esse. A sua caminhada parece bonita, a sua caminhada cristã parece que tomou vida, tomou gosto, tomou alegria, mas de uma hora para outra algo acontece e você dá um passo em falso, aí entra novamente o papel do acusador, o diabo, e dizendo assim: você continua sendo a mesma pessoa, hein? Tu não mudou nada. Você diz que é crente, mas as suas obras continuam as mesmas. E você abaixa a cabeça e não tem força às vezes para romper com aquelas palavras duras do diabo de sua vida. Mas se você estiver na presença mesmo do juiz, mesmo do acusador, mas se você estiver com o seu advogado junto, você não precisa falar coisa alguma, porque o seu advogado, depois da denúncia, depois da acusação, ele vai dizer e vai falar assim: meritíssimo, um momento só, por favor. Esse senhor acusador aqui está falando assim. Ele está dizendo assim, assado. É verdade, eu concordo. Ele fez isso mesmo. Mas uma coisa ele não sabe, meritíssimo: o meu sangue lá na cruz do Calvário já pagou por esse pecado. Diga glória a Deus. Isso é coisa do inimigo. O acusador vai dizer: mas ele pecou no passado. O advogado vai dizer: o meu sangue o limpou no passado. O acusador vai dizer: mas ele está pecando, eu vi, ele pecou essa semana. E o advogado vai novamente dizer: mas o meu sangue continua valendo também para agora. Mas ele vai dizer: aí não tem, ele vai pecar lá no futuro. E o advogado mais uma vez vai se colocar e se posicionar e dizer: mas o meu sangue continua valendo para a vida dele também no futuro, porque ele já está limpo e a minha palavra vai continuar fazendo limpeza na vida dele. Romanos 8,33 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, se é Cristo que morreu, antes ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós? Quem pode nos acusar diante de Deus, se nós temos um advogado como esse, alguém que intercede assim como esse? Diga ninguém, diga pessoa alguma, diga nem passado, nem presente, nem futuro tem a capacidade de me acusar. Diga: eu sou livre, em nome de Jesus. Se ele insistir, se o acusador insistir, preste atenção. Se o acusador insistir em acusar, não, mas ele continua com o nome sujo, você vai lembrar ele dizendo assim: Satanás,
Lá em Colossenses 2,6 está escrito, lá em Colossenses 2,6 está escrito, que a cédula que me era contrária foi tirada das mãos do inimigo, rasgada e pregada lá na cruz do Calvário. E ele expôs publicamente principados, potestades, em meu benefício, em meu favor, a mim e a você. Glórias a Deus por isso. Se o inimigo insistir, dizendo assim, mas ele ainda tem uma duplicatazinha, tá? Olha aqui, ele ainda tem uma duplicata aqui, olha que ele assinou na semana passada. Ele assinou aqui uma duplicata pedindo empréstimo pecado. Está aqui, é um pecado. Ele tem um empréstimo aqui comigo. Você vai dizer, continua valendo, Satanás. Eu tenho o poder de ser perdoado pelo Senhor todos os dias, 70 vezes 7. A cédula, essa cédula que você está nas suas mãos, não tem mais validade, prescreveu desde o dia que eu levantei as minhas mãos para o céu e recebi o meu advogado como Senhor, tutor, advogado fiel, aquele que caminha lado a lado, o paráclito da minha vida, aquele que me dá a direção, aquele que me mostra o caminho, aquele que me guia, aquele que vai na minha frente, aquele que me deu a vida eterna, é esse que caminha do meu lado. Você tem esse advogado? Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. O advogado foi constituído, esse advogado Jesus, ele foi constituído por quem foi ofendido. Deus. Mas não foi para defender a Deus. Esse advogado Jesus, ele foi constituído, não foi para defender o ofendido. Esse advogado, ele foi constituído para defender os réus, eu e você. Deus que foi o ofendido, ele não se preocupou com ele, mas ele se preocupou com a minha vida e com a sua vida, e assim ele sabia que nós pecamos no passado, nós às vezes vamos dar alguns deslizes hoje ou amanhã, mas ele sabe também que a partir do momento em que nós o colocamos como advogado da nossa vida, cada dia menos nós vamos dar tropeço, cada dia mais nós vamos caminhar firmes de vitória em vitória, de alegria em alegria, de glória em glória, buscando a presença de nosso Senhor Jesus. O pecado pode caminhar do nosso lado, mas quem habita na minha vida e na sua vida agora, não é mais o pecado, é a presença do advogado, do paráclito, aquele que habita na minha vida e na sua vida. É assim, levante a sua mão para o céu, dê glórias a Deus, aplauda esse Deus, glorifica a esse Deus, glorifica esse advogado, dê com alegria, aplauda mais, dê glórias a Deus, dizendo que Ele é fiel, Ele te salvou, Ele te faz cada dia mais alguém vitorioso e vitoriosa. Oh, aleluia. Se você tem uma causa perdida, você precisa de um advogado como esse. Se você tem uma causa perdida, você precisa de um advogado como esse. Talvez você está sentado aí no banco dos réus, talvez você está assentado e assentada hoje no banco dos réus, de cabeça baixa, algemas nas mãos e nos pés, as algemas do pecado doendo, o peso do pecado sobre os ombros, e você não sabe o que fazer, você não sabe como se conduzir, você só sabe que você não tem direito a nada, que você fatalmente vai ser condenado e condenado, que a esperança que tinha já não existe mais. Então você precisa de um advogado como esse. Se você não está conseguindo caminhar na sua vida espiritual da maneira como, se você tem pecado contra Deus em atos, atitudes, palavras, você precisa de um advogado como esse para te ajudar na caminhada.
Se você que esboça uma reação cada vez mais em direção a Deus, a busca de Deus, a presença de Deus. Você que às vezes tem lutado contra o mal, contra o pecado. Você sabe que há uma lei, e a lei do pecado ela é dura, cruel. O pecado escraviza. O pecado tolhe os movimentos. O pecado te tira do centro da vontade de Deus. O pecado faz você rodear e não chegar a lugar algum. O pecado faz você ouvir acusações na mente. Se você está se sentindo talvez desta maneira, você precisa de um advogado, Jesus Cristo, não um homem qualquer, mas alguém que no meio das causas perdidas, Ele tomou a minha causa e a sua causa. A causa não tinha como ganhar. A causa era impossível de ser ganha. Aquele juiz que tinha o poder de decisão, de condenar o réu, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então deveria ser condenado. Aquele juiz, ele sabia, ele foi, ele decretou a sentença para mim e para você. Nós estávamos condenados. Mas aquele mesmo juiz tira sua toga, tira seu material, tira tudo que tem ali. Você sentado no banco dos réus, algemado, escravizado, aquele juiz diz que você é condenado, diz que você é merecedor da pena, diz que você merece a morte. Mas aquele mesmo juiz arranca todas as coisas depois de te condenar, arranca a sua própria roupa de autoridade, vai lá, te desamarra, arranca suas algemas, tira dos seus pés, tira dos seus braços, dê um toque na sua vida, coloca um ânimo novo no seu viver, no seu dia a dia, traz uma alegria que antes você não tinha, porque você era acusado todos os dias pelo diabo, e depois de arrancar as suas algemas, ele vai lá e toma o seu lugar, assenta no banco dos réus, recebe a sentença que era para ser você, ele toma o seu lugar, e vai lá na cruz do Calvário, e morre por mim e por você. Então nós precisamos de um advogado como esse, não um advogado qualquer, um advogado que recebe suborno, um advogado que não sabe as leis, um advogado que diante de acusação ele não sabe como te defender. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Mais cedo ou mais tarde, os seus crimes vão ser solicitados de você para que sejam pagos. Mais cedo ou mais tarde, tudo que você plantou, às vezes vai ser colhido. Mais cedo ou mais tarde, você sentado no banco do réu, não tem solução talvez para você. Você então precisa de um advogado para solucionar os problemas da sua vida. E eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar por você, porque eu sei da aflição da sua alma. Eu sei como é bom ter alguém que nos defenda. Eu sei como é bom quando nós não temos para quem socorrer, nós olharmos do nosso lado e sabemos que nós temos o melhor dos melhores. A confiança inundando a nossa alma. Quantos nesta noite, continue de olhos fechados. Quantos nesta noite? Eu quero fazer duas orações nesta noite. Eu quero orar por você que ainda não se decidiu se você quer um advogado como esse ou não. Você que diz, não, eu ainda não sou crente mesmo. Eu ando de igreja em igreja, de religião em religião, mas eu nunca achei um homem como esse que o Senhor está falando. Eu nunca entendi um homem como esse para me defender. Eu sempre tive vontade, nunca achei. Deixe-me te dizer, é com você que Deus está falando nesta noite. Eu quero orar por você.
Se tem alguém aqui nesta noite, você ainda não é crente em Jesus Cristo, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, está desviado, já foi crente e hoje não é mais, já não sente a presença de Deus, levante a sua mão assim. Todas as pessoas que ainda não são crentes ou estão afastados, levante a sua mão assim, eu quero orar com você. Levante as suas mãos. Você que não é crente, não tenha medo. Aqui é só bênção para a sua vida, é só para abençoar a sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês. Nós falamos aqui de um homem incomum, um homem que tomou as nossas dores, as minhas dores e as suas dores. Você não pode ficar sem essa pessoa. Alguém que é vivo, alguém que é defensor, alguém que defende quando você está certo, mas alguém que te defende quando você está errado. Eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Alguém que está aí perto, eu sei que as pessoas ficam com vergonha. Eu não vou não, deixa para outro dia. Vem aqui à frente, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Saia, se você tem alguém aí perto, saia com essa pessoa, ajude ela, convide ela para vir à frente. Vocês que levantaram as mãos aqui no meio, venham para cá, eu quero orar com vocês. Vocês que levantaram as mãos aqui também, venham à frente. Eu quero orar por vocês. Deus tem uma nova história a ser contada através da vida de vocês. Se vocês nunca tiveram um advogado como esse, alguém que te defendesse, nesta noite, vocês acabaram de contratar o maior e o melhor de todos os advogados. Talvez nós nunca vamos parar de pecar. É verdade que nós vamos pecando menos. E os pecados que nós cometíamos antes, nós não cometemos mais. Mas ainda continuo com a carta de João na minha cabeça, dizendo: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, lembre-se, vós tendes um advogado. Você sabia que você tem um advogado? Você acaba de contratar nesta noite para defender as suas causas impossíveis. Você sabia? Aquilo que você pensou em abandonar. Você sabia que você tem um advogado para entrar juntamente com você e lutar com você? Quantos mais? Podem vir, eu estou esperando. Talvez seja o momento mais importante dessa reunião. Não é o momento da pregação, não é o momento do louvor, não é o momento da oferta. É esse momento aqui. É esse momento onde que as pessoas convencem que precisam de Deus, um Deus diferenciado nas suas vidas. Se você tem alguém perto, chame essa alguém, convide alguém aqui. Tem mais pessoas que precisam levar para sua casa esse advogado. Venha, eu estou aguardando mais alguns instantes. Eu vou aguardar mais alguns instantes, você vai vir e nós vamos estar orando. A igreja, estenda as mãos para cá. A igreja, estenda as mãos para cá. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar por essas irmãs nesta noite. Vamos orar. Abençoa elas. Amado Deus, mais uma vez nós queremos orar, Senhor, por esses irmãos, por essas irmãs. Ó Deus, que nesta noite entenderam a Tua palavra e elas escutaram, ó Deus, e com entendimento elas tiveram nesta noite para saber que o Senhor é aquele que faz todas as coisas em prol dos Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, perdoa os pecados, escreve o nome desses irmãos, dessas irmãs no livro da vida. Senhor, assume as causas perdidas que cada um deles, ó Pai. Deus, realiza milagres que necessitam ser realizados. Tira toda a algema agora, meu Deus, dos pés, das mãos. Toda acusação do diabo venha caindo agora por terra, em nome de Jesus Cristo. Que elas possam caminhar desimpedidos, ó Pai, meu Deus, para glorificar o Teu nome, testemunhar do Senhor.
Ó Deus, exaltar o Senhor aonde eles estiverem. Ó Deus, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade, ó Pai. Faça com que eles possam caminhar, ó Deus, cada vez mais glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, dizendo que há um Deus do céu, e não distante, mas um Deus que é o advogado fiel, é o advogado que atende todas as causas impossíveis, e que nesta noite, ó Pai, Tu entraste nesses corações, e que nunca mais irá sair, e o Senhor faz uma grande obra na vida deles, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Eu quero orar por você, igreja, também. Você que não saiu do seu lugar, que você é crente. Você não saiu do seu lugar, você é cristão. Mas você tem uma causa impossível para colocar nas mãos de Deus, do Senhor. Uma causa que precisa de alguém incomum, sobrenatural. Eu vou querer que você venha aqui à frente também. Venha à frente aqui, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que está pedindo a Deus para tirar impedimentos. Você está pedindo a Deus caminhos novos. Você que está pedindo a Deus, dizendo: Deus, eu estou preso, eu estou ilhado, eu estou sem saber o que fazer, eu estou sem saber como tomar decisão, eu estou assim, ó Pai, seja o meu advogado, Pai. Deus, as pessoas estão me acusando, as pessoas estão me humilhando. Deus, as pessoas, eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo superar. Mas nesta noite, esse mesmo advogado vai tomar as suas causas e vai fazer você escrever uma nova história na sua vida também, em nome de Jesus. Para a honra, para a glória do nome desse Deus, que é todo poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Diga comigo assim, irmãos, diga todos assim comigo: meu Deus, nesta noite, eu sei que o Senhor é o advogado de todas as causas. Diga: entra, Senhor, com providência na minha vida, no meu caminhar, nas minhas causas, às vezes impossíveis, mas transforma, realiza, faz um milagre, que portas possam aparecer, que milagres possam acontecer, e que eu possa enxergar esses milagres e estas portas e passar por elas, em nome de Jesus Cristo. Diz assim: Deus, tira todo o peso, todo o fardo, toda a algema dos meus ombros, das minhas mãos, dos meus pés. Eu quero caminhar desimpedido, em nome de Jesus Cristo, saltando de alegria, em nome de Jesus. Glorifica o Senhor, aplauda esse Deus, e que Deus possa nos abençoar, possamos caminhar cada vez mais. Aleluia. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos.
De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.